Muito bem, Kaufmann. Acabei de aceitar. Em breve está se conectando conosco aqui. Olá, Renato, Kaufmann. Tudo bem? tudo bem, Renato? Como é que você está? Tudo bom? Que prazer tê-lo aqui nesse bate-papo. Prazer Seja é muito todo meu. bem-vindo. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Esse Mas, é esse é o lado positivo da quarentena. A gente então, vai desenvolvendo novas habilidades, se aproximando dos amigos. Eu comecei com uma brincadeirinha de fazer um live. Aí é, fiz uma, fiz outra, a gente vai mudando. Tem jogador de futebol, tem psicólogo, tem padre, tem pastor, tem advogados importantes como você, o criminalista, fiz com o Nelson Williams também, e a gente vai indo. E o pessoal está pedindo, então a gente está fazendo esses lives. Então a não, gente até Renato. brinca, né? Se não der certo a advocacia mais para frente, a gente vira aqui liveiro, vamos chamar Tá. assim. Renato, você está fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado algumas lives, né, mais de advogados, mas eu tenho visto aí que você consegue fazer e dar uma assistência para todos que estão em casa agora, de uma maneira geral, né, trazendo assuntos diversos, não só da advocacia, que é assunto específico que nós vamos tratar hoje, muito mais voltado para um público específico, mas assuntos de maneira geral que ajudam as pessoas. Viu uma manifestação que você postou hoje, né, de uma pessoa de fora do estado de São Paulo agradecendo a sua intervenção. Ou seja, parabéns pelo trabalho fantástico que você está fazendo, ajudando todo mundo nesse período difícil que nós estamos passando aqui, Renato. Parabéns, viu? Então, eu agradeço e conto com todos vocês, porque nós estamos juntos, né? Literalmente é o hashtag estamos juntos. E É eu isso aí. peço ajuda para você agora é um compromisso que eu faço com você, para que você não me deixe fazer ou cometer nenhum deslize, hein? Exagerar, porque a gente às vezes empolga aqui, fala isso aqui, ó. Aí você vai e puxa a orelha. Renato, ó, não pode fazer aquilo lá, não. Você falou demais, hein? Para com isso, né? Você não comete Eu esse conto, deslize, não, eu tranquilo. conto contigo. Deixa comigo. O que eu puder ajudar, você conta comigo. Você não comete esse deslize, mas você conta comigo. Obrigado, Kaufmann. Então, agora eu vou dando as boas-vindas aí aos nossos seguidores, participantes. Eu vou passar a palavra para você e já só fazendo um pequeno parênteses, nós temos uma coisa em comum e o legal das lives é que dá para a gente descontrair um pouquinho. Nós temos um sofrimento em comum, né? Verdade. Kaufmann? Um sofrimento em comum. Grande E que o, sofrimento. e que o Kaufmann vai contar um pouquinho aqui, que eu acabei recebendo aqui uma ligação, mas Uhum. voltou. Kaufmann, está contigo. Bom, primeiro sofrimento comum que você está mais acostumado, né, Renato? Você também é goleiro. Nós dois somos pais de goleiros do Pinheiros. E eu tenho um filho que é atacante, que adora, foi atacante, adora fazer gol. Outro filho que está jogando de zagueiro, que é o mais novo. E o do meio resolveu ser goleiro. E eu nunca pensei que fosse sofrer tanto na vida assistindo o jogo. Eu já aprendi, né? Depois de vários anos acompanhando o jogo, eu e você, né, a gente acompanha, né? Cada hora revezando, um atrás do gol, o outro também atrás do gol. Já aprendemos a sofrer um pouco. Mas não é fácil, não. É difícil, viu? O começo era Olha, sofrido. Agora já olha, acostumou, né? e quer ver? E o meu começou jogando com 9, eu já tô há já 7 anos, né? Com menos ainda, com 7 anos já nessa brincadeira toda. E no É, começo é mais difícil, depois eles vão crescendo, né? Agora tá ficando é, mais fácil pra gente. é Mas verdade, né? no começo é duro, né? Porque Não, aquela história, o goleiro, se ninguém fala nada é porque ele foi bem. E isso. se ele comete um deslizinho, culpa do goleiro, né? É, Mas tem um mas... lado bom, a gente vai ficando cascudo, né? Mas, ó, tamo junto, E você conte já tem comigo. experiência. Grande goleiro, você tem essa experiência já, né? Eu jogo. O pessoal aqui que está na live, eu adoro futebol, jogo no gol até hoje, jogo já desde pequeno, jogo na linha também, na minha idade, hoje a gente acaba tendo uma vantagem de condicionamento físico, mas sempre joguei no gol, jogo no São Paulo, jogo no Pinheiros, então é um pouco mais fácil, como o Carlos falou mesmo, para a gente que joga aguentar um pouquinho ou tolerar um pouquinho. Mas tirando isso, o esporte ele é sempre muito importante. E a gente vai ter uma live em breve, não sei se essa semana ou na semana que vem, mas com um jogador do São Paulo, hein? É o Pablo. Não sei só se essa semana ou na semana que vem. Mas vamos voltar ao assunto. Agora eu vou deixar para o Carlos, para o Kaufmann falar um pouquinho do fantástico trabalho que ele está fazendo e dos desafios que ele tem com o presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, especialmente nos dias atuais e no momento atual em que o digital, a exposição digital, os de redes sociais, vem com muita intensidade. Inclusive, aproveitando, Kaufmann, até uma notícia que saiu hoje, até tinha anotei aqui para a gente conversar também, e vou até dessa notícia fazer duas, mas
só no parênteses aqui, para a gente não esquecer, eu estou pedindo para a Roberta anotar para lembrar também. Saiu no Valor hoje uma notificação, se não me engano, uma carta da OAB, salvo engano meu, para uma consultoria, porque em tese essa consultoria estaria aí oferecendo serviços jurídicos. E o segundo ponto para a gente discutir aqui, que foi numa outra live me perguntaram, aqueles aplicativos, né, de demandas contra empresas aéreas, que a OAB está inclusive combatendo, para a gente bater um papo. Fecho o parênteses e agora eu prometo, paro de falar. A palavra é toda sua, Carlos Kaufmann. Imagina, obrigado, Renato. Né? Na verdade, são vários assuntos aí que a gente tem que tratar e, repentinamente, diante dessa pandemia e dessa crise que estamos vivendo, os advogados em casa, e nós tivemos aí um grande acesso, um grande aumento, na verdade, de propaganda, não só publicidade, mas propaganda pelos meios sociais, pelas mídias sociais. Isso causa um problema, e vem causando um problema, não só para a Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, Renato, eu faço parte aí de um colégio de presidentes, nós nos reunimos constantemente, todos os presidentes de tribunais de ética do Brasil inteiro, né? E nessa época falamos por WhatsApp, por todos os meios, ou até pelo Zoom, que ficou comum. E o grande problema é essa propaganda indevida. Por quê? Porque isso acaba causando um malefício para a grande maioria dos advogados que procuram se pautar na ética. Então, o que nós decidimos? Primeira função do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente começamos aqui por São Paulo fazendo isso. Primeira função que nós temos é de orientação. A grande maioria dos advogados que acabam extrapolando os limites éticos numa publicidade ou numa propaganda, eles não têm o conhecimento específico. Então, primeiro pedido que eu faço para quem vai fazer uma publicidade, quer fazer uma propaganda, alguma coisa do gênero, é olhar com detalhe, não só o Código de Ética e Disciplina, que prevê lá pelo artigo 34, 35, alguma coisa adiante, aí 36, ele prevê aí como funciona a publicidade, mas também que olhe com atenção ao provimento 94 de 2000 do Conselho Federal. Por que isso? Esse provimento, lógico que ele está sendo revisto. Nós estamos mudando, integro também lá no Conselho Federal um grupo de trabalho com Ari Raguiante, né, que, por sinal, também tem feito um trabalho exemplar aí à frente dessa questão da publicidade, à frente da OAB, e integra esse grupo de trabalho com mais 5 pessoas, onde nós estamos discutindo a reforma e atualização desse provimento 94, que ele é de 2000. Ele está um tanto quanto defasado diante da realidade. Mas alguns conceitos básicos não vão ser alterados. Nós não vamos sair daqui do Brasil, da sistemática que nós temos, para partir no que é nos Estados Unidos, que você tem outdoor, propaganda na televisão, e assim por diante. Você está dirigindo o carro lá e você vê, né? Olha, se sofrer acidente, ligue para mim, né? E assim por diante. Não é o caso, né? O que nós temos que tomar cuidado aqui é que nós temos que manter os princípios básicos da publicidade e da advocacia. Quais são? A advocacia não pode, de maneira nenhuma, ser mercantilizada. As informações, a publicidade não pode jamais buscar captar indevidamente a clientela. Existe uma diferença entre captar clientela, todos nós buscamos no dia a dia captar clientes, nós vivemos disso. Não vamos ser hipócritas de achar que nós vivemos de vento, né? Isso é uma profissão. Ninguém está aqui para o altruísmo só, né? Gostamos da nossa profissão, buscamos fazer isso, mas vivemos disso. Precisamos de honorários. E digo mais, uma defesa que nós fazemos são honorários cada vez mais dignos, que são merecidos pela advocacia. Isso é uma questão. Agora, não é por isso que eu vou sair fazendo uma captação desmedida e indevida de clientela. Porque a partir do momento que eu faço isso, nós estamos perdendo o que se busca sempre a cada dia, que é a nobreza da profissão, buscando melhorar a cada dia a profissão. Então nós temos que ter o princípio básico. E se eu estiver falando muito, Renato, se você quiser me cortar, por favor, corte aí. Você comanda, tá? Isso aqui é um bate-papo, né? Você comanda. Mas aqui nós temos que ter o principal. Toda publicidade, existe uma diferença entre publicidade e propaganda. Propaganda, eu busco atingir um público específico e angariar aquele público para mim. Não é o caso. A publicidade é uma demonstração daquilo que eu faço. É me tornar público o que eu faço, o exercício da minha profissão. Isso é legítimo. Quando eu faço essa publicidade, respeitando que eu não posso mercantilizar a profissão, eu não posso captar indevidamente clientes, eu já estou começando a respeitar os princípios básicos. E por isso que a publicidade da advocacia, ela tem um caráter meramente informativo. Eu não posso ter um caráter chamativo. Eu não posso, de maneira nenhuma,
buscar aí, dizer, por exemplo, discutir demandas que eu tenho sucesso. Olha, consegui um habeas corpus X, não sei o quê, consegui soltar agora, nessa época de pandemia, estou soltando presos, estou conseguindo resultados positivos. Não. Eu posso, por exemplo, fazer uma publicidade, um informativo, dizendo o seguinte, olha, diante dessa época de pandemia, é importante que se atente aos casos assim, 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 as questões técnicas desse jeito, e orientar o que está acontecendo. Mas não dizer, poxa, fizemos habeas corpus, conseguimos um resultado específico, ou na área tributária, que é comum agora, está acontecendo demais. Estamos conseguindo aí reduzir tributos, ou estamos conseguindo cancelar aluguéis. Não, isso não é publicidade, isso é propaganda e captação indevida de clientela. A publicidade é informar quais são os critérios legais, por que você pode reduzir um tributo ou não. E assim você está, na verdade, dando uma informação. E essa informação, ela pode até captar um cliente? Pode, de maneira legítima e não ilegítima. Então, você tocou em dois assuntos importantes. Né? Algumas empresas aí que acabam divulgando ou insuflando aí o ingresso de ações, tá? Então, é o caso das companhias aéreas, ainda mais neste momento, voo cancelado, voo não sei o quê, e por aí vai, entre com ações. Existe uma demanda muito grande, e eu participei dessa discussão lá no Conselho Federal, né, acabamos levando para lá, porque isso estava em São Paulo inicialmente, acerca contra essas empresas que acabam instigando se entrar com a ação. Primeiro que as empresas não são escritórios de advocacia. Então nós não temos este poder de fiscalização em termos éticos, mas nós buscamos aqui justamente avaliar como que funciona nessas situações o exercício legal da profissão. Porque o advogado que se usa de um agenciador, um captador, ou que presta serviço para esse tipo de empresa, seja por comissão, seja por salário, advogando para as pessoas que essa empresa acaba captando, ele está prestando concurso a terceiros para exercício legal da profissão. Então a OAB, né, o Conselho Federal, entrou com uma ação para que essas empresas, e conseguiu eliminar, para que essas empresas se abstenham de fazer esse tipo de captação, esse tipo de propaganda. Porque não são empresas legítimas, elas não podem advogar, não podem dar consultoria jurídica, não podem dar assessoria jurídica, não podem prestar qualquer informação em termos jurídicos. Isso é exclusivo de advogado. E se o advogado faz alguma coisa em conjunto, ele está captando indevidamente a clientela, mais do que isso. Ele está insuflando, ele está fazendo com que a população entre com ações indevidas. E a advocacia não serve para isso. Então, uma coisa que não se pode falar, entre com ações para reduzir aluguel, entre com ações para baixar imposto, porque isso é indevido. Isso, na verdade, é proibido em termos de código de ética e disciplina, em termos de provimento. Então, nós temos, paralelamente aí com a OAB, com o Tribunal de Ética, temos a Comissão de Fiscalização da Advocacia. Por sinal, o Conselho Federal está investindo muito nessa questão de fiscalização para evitar esse tipo de conduta. Um exemplo recente agora, 3 advogados norte-americanos, antes da pandemia, vieram para o Brasil e eles marcaram um evento num hotel onde eles iriam fazer uma explanação sobre como resolver questões imobiliárias nos Estados Unidos e assim por diante. É uma captação de clientes no Brasil. Não tem dúvida nenhuma. Um evento num hotel, voltado, aberto ao público. O que nós fizemos? Uma ação muito rápida do Tribunal de Ética e Disciplina, junto com a Comissão de Fiscalização, notificamos os advogados para que eles se abstivessem de fazer esse evento. Por 2 motivos. Primeiro, que eles não são advogados no Brasil. Eles não podem dar qualquer tipo de consultoria no Brasil. Tá? A consultoria jurídica é ato privativo de advogado. Então, se eles não são inscritos no Brasil, eles não podem dar consultoria. Insistir em dar a consultoria seria exercício legal da profissão e nos obrigaria a chamar a polícia para lavrar um flagrante por essa contravenção. De outro lado, se fossem escritórios estrangeiros inscritos aqui, justamente como consultor em direito estrangeiro, eles não poderiam fazer esse evento aberto ao público porque isso é captação indevida de clientela. A OAB exerce fiscalização tanto com os advogados estrangeiros inscritos no Brasil, regulamentados como consultores de direitos estrangeiros, como nas sociedades que fazem isso, o que é permitido. Não é permitido advogar no Brasil. E nesse sentido, obviamente que ele está proibido de captar indevidamente clientela. E deu certo, conversei com os advogados, falei, olha, vocês querem fazer um evento para advogados brasileiros? Fazemos. Vamos fazer voltado para o público-alvo, para o público específico, não aberto ao público. A OAB se interessaria demais em fazer esse evento para que advogados brasileiros tomassem conhecimento como a coisa funciona. Então, o que nós fizemos? Estamos orientando. Então, o que nós estamos fazendo é, nesse momento, procurar orientar todas as pessoas que acabam fazendo e extrapolando os limites. Disponibilizamos, se você me permite aqui, Renato, vou até passar, disponibilizamos um e-mail específico, que é o etica.ted.gp@OAB
obsp.org.br. Tá? Eu vou até conferir se é isso mesmo. Eu sou péssimo para as questões eletrônicas e peço para e-mail também. Mas é esse mesmo, etica.ted.gp@obsp.org.br. GP, tem um GP depois do arroba, né? Não, antes. Então, de novo. ética.ted.gp Vou repetir, ética.ted.gp@obsp.org.br. Esse e-mail ele é destinado para receber toda e qualquer informação acerca de publicidade ou propaganda considerada indevida. Então, nós estamos todos os presidentes das 26 turmas divididas pelo Estado. Esse e-mail é recebido, ele é distribuído para uma das turmas e discutimos hoje, estamos numa reunião também por Zoom nesse sentido. Primeira função, orientar. Entrar em contato com o advogado e notificá-lo para dizer o seguinte: você está passando dos limites, você não está observando o provimento, não está observando os termos do Código de Ética, então pare com isso. Garanto para você, a maioria para com isso. Agora, se tem aqueles que querem continuar, que querem prosseguir, aí nós vamos instaurar um procedimento ético disciplinar por dois motivos. Por não respeitar os termos, as questões éticas com relação à publicidade e propaganda, e segundo motivo, deixar de atender notificação expedida por um órgão oficial. Então nós estamos atuando desta forma diante das propagandas indevidas. Kaufmann, muito obrigado pela explicação. E temos aqui muitas perguntas. Aliás, muitos elogios. Você tem muitos fãs aqui participando dessa live. Eu cooptei os amigos. O pessoal gosta muito de você. Parabéns. Estou cooptando os amigos. Inclusive, mandaram algumas perguntas até antes da nossa live, que eu vou endereçar aqui para você. Algumas até a gente já sabe, mas é bom para o pessoal saber. Uma delas, o Tribunal de Ética, ele recebe consulta, entre aspas? Recebe consulta. A primeira turma do Tribunal de Ética é chamada turma deontológica. Ela tem a função específica de todas as consultas, de responder todas as consultas. O que ela não responde são consultas em casos concretos, onde eu quero decidir uma situação concreta minha, até porque já existem casos de pessoas processadas disciplinarmente por uma turma, acabam fazendo uma consulta ao Tribunal de Ética, logicamente para tentar resolver a situação ou não. Então ele é um órgão consultivo. A primeira turma tem grandes advogados, bons advogados, presidida pelo Guilherme Maluf, e constantemente aí responde todas as perguntas, todas as consultas formuladas em termos abstratos. Então seria, por exemplo, o seguinte: eu tenho um projeto, estou pensando em fazer alguma coisa, sei lá, numa plataforma digital. Isso não aconteceu. Então, em tese, ainda vai acontecer, seria de atribuição do TED. Ele responderia isso? Responderia. Lógico que, na verdade, é o seguinte, tem que tomar um pouco de cuidado. Alguns entendem que isso aí já seria uma situação concreta, o projeto que eu tenho. Mas eu acho que, neste sentido, o projeto ele deve ser avaliado, deve ser discutido. Tá? Então, é o seguinte, quais são as possibilidades? A OAB de São Paulo, tá, já tem uma discussão aí se é permitido publicidade em mídia social, em redes, em links patrocinados ou não. Então, já tem essa discussão, este avanço. Inclusive, a OAB de São Paulo, né, ela é um pouco mais progressista neste ponto. Ela permite algumas coisas que outros tribunais de ética não permitem. Né? Então, ela está avançando. Mas se você der uma consulta, né, olha, tendo em vista que o provimento diz isso, o provimento diz aquilo, não sei o quê, e, na verdade, essa situação aqui, ela é enquadrada, não é? O que é possível fazer? Vai acabar respondendo. Eu até lembro agora de uma situação que eu participei indiretamente. Existia uma plataforma, talvez uns 10 anos atrás, chamada Second Life. Era uma plataforma virtual, essa era virtual mesmo, meio digital, mas virtual. E aí, eu interpretando o provimento 94, eu cheguei à conclusão que o Second Life, o que ele permitia? Você poderia ter uma espécie de avatar, ser você mesmo em um outro mundo virtual. Então, você poderia ter, em tese, a estrutura física do teu escritório nesse mundo virtual. Não poderia atender, não poderia responder perguntas, consultas, etc., que é um outro ponto que eu quero endereçar com você aqui nas redes sociais também, porque a gente recebe muita coisa. E aí tem aquele outro ponto que você falou dos honorários, né? E sem falar daquela questão, enfim, do nosso trabalho, estudo em si. Mas eu lembro lá do Second Life. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 94 e fiz exatamente o que o 94 permitia. Então, tinha o nome do escritório, tinha o número da OAB, tinha o telefone e tinha os contatos e algumas informações dos profissionais.
E esse assunto foi para o TED, e o TED disse, o que não pode ser feito é o atendimento nesse mundo virtual, né? Mas você pode usar esta plataforma para seguir o que permite o 9.4. Naquela época era bem mais restrito, agora está um pouquinho mais amplo. E até aproveitando já o 9.4, você pode hoje usar não só o site, né, uma homepage. Você pode hoje ter uma página no Facebook, ter um perfil no Facebook do escritório, você pode ter no LinkedIn, e você pode ter também no Instagram. E já que existem esses perfis, é muito comum, né, você deve receber, eu recebo bastante também, muitas perguntas. Né? Olha, você pode me responder isso? É diferente de me indicar uma bibliografia, etc. Vem um caso, uma consulta mesmo. E aí, o que eu costumo fazer, até perguntando a você se é o procedimento correto? Eu peço um contato, eu encaminho, peço para que aquele pedido seja encaminhado por e-mail, então saio do mundo informal, vamos dizer assim. Quando chega por e-mail, eu retorno e digo, olha, para o seu caso, nós precisamos marcar uma consulta, os honorários custam tanto. Uhum. E daí você já imagina, né? 90% param por ali e não dão sequência. É como se telefonasse, né? Só que ele mandou o pedido para lá. E aí tem até um outro assunto para a gente falar numa outra época, né? Num outro momento, já fica o convite para uma nova live, falar do pro bono. Mas olha só, se citou numa questão do link patrocinado, que tem aqui, ó, tem até uma pergunta aqui que fizeram antes. Se o advogado pode fazer uso do link patrocinado, por exemplo, como o Google AdWords. Primeiro eu preciso entender o que é o Google AdWords, mas tudo bem. É o link patrocinado. Vamos deixar no link patrocinado. Você me conhece, Renato, você sabe como é que eu sou com tecnologia. Seguinte, por exemplo, a discussão existe. Você colocar no seu site, o que você coloca no seu site? Você coloca as informações do escritório, você coloca o seu telefone, você coloca o seu e-mail, você coloca todas as formas da pessoa te acessar. Isso está no seu site parado numa página. Quem vai atrás de você no seu site está querendo te localizar, quer conversar com você, tá certo? Então, isso está à disposição, ele te procurou. Na sua rede social, no seu Instagram, por exemplo, quem está aqui no seu Instagram é porque te segue, que está interessado em ouvir o que você fala, porque acha você uma referência e, portanto, quer saber o que você fala, por qualquer motivo que seja. Então, na verdade, você está mandando para um público que quer te seguir. Se eu não quiser te seguir, se eu não quiser saber o que você está falando, eu simplesmente deixo de te seguir. Da mesma forma, Facebook, ou seja, são redes sociais, mídias sociais que eu entendo fechadas. Tá? Se eu falar alguma besteira tecnológica, você, por favor, me corrija. Mas são fechadas ao público restrito. Por mais que você tenha o Instagram aberto, só no mesmo seu Instagram aberto, é só quem quer te seguir que vai te seguir. Não vai para todo mundo. Então é diferente quando eu estou no Instagram e aparece lá uma mensagem patrocinada. Viagem, não sei o quê, como passar com um desconto de tanto. Eu não pedi para seguir aquele autor daquela mensagem, aquela agência de turismo, mas ela está fazendo um patrocínio, uma propaganda, e acaba também entrando onde não foi requisitado. Eu não pedi para ver. Então existe uma diferença. Você fazer a demonstração daquilo que você quer, ou seja, seu site, seu telefone, sua mensagem, tudo, sem ser patrocinado, eu acho que não é captação de clientela, nem indevida. Então, assim, eu estou aqui, as pessoas que me seguem podem me achar, vão me achar pelo Google, vão achar meu telefone. Se a pessoa quer, ela vai me achar. Isso aqui é um facilitador para achar onde tem minha especialidade, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. A partir do momento que, nesse formato, eu passo dos limites, não pela forma, ou seja, estou lançando, estou dando as minhas informações dentro do meu Instagram, mas pelo conteúdo. Faço defesa específica, consigo resultados, cobro X, cobro Y, cobro Z, é outra história. Se a pessoa liga para você, achou seu telefone e liga para você por qualquer meio e quer saber um problema, quer discutir uma consulta, quer saber o valor, é diferente. Anunciar valor pelo Instagram, por qualquer mídia social, isso é proibido. Então, assim, até separando o provimento 94, deixa eu pegar aqui, né, para quem tiver paciência, né, mas o provimento 94, o artigo 4º, ele é muito claro, que não é permitido ao advogado, entre outras questões, divulgação de valores dos serviços, gratuidade ou forma de pagamento. Ele não pode divulgar isso pela internet por qualquer meio, nem para rede fechada, nem para rede aberta. Não é permitido ao advogado a oferta de serviço em relação a casos concretos, ou qualquer convocação para postulação de interesse em vias judiciais ou administrativas. Outras coisas. Não é permitido ao advogado informações sobre dimensões, qualidades ou estrutura do escritório. Então,
qualquer informação, ainda nessas mídias fechadas, ela tem que ser sóbria, tem que ser correta, tem que buscar o caráter informativo. Eu peguei recentemente, aí, não é do estado de São Paulo, é de outro estado, mas um advogado que fez um filme profissional, onde aparece ele entrando em casa, saindo com o carro dele, sai com o carro, um carro XYZ, né, acelerando, de óculos escuros, bacana o negócio. Sai, daí para no presídio, atende um telefone, atendemos um flagrante, vamos no lugar certo, não sei o quê. Ou seja, isso foge completamente do contexto de uma publicidade da advocacia. É diferente você ter lá a sua página que você tem na internet anunciada no Instagram. Não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum com isso. Né? Você citou, inclusive, fez uma semelhança, um paralelo com a publicidade americana. E que é comum, a gente pega a estrada, tem um outdoor, está escrito lá, Aggressive Lawyers, né? Call 1-800, e está lá, né? E você vai, bem diferente. Eu acho que a gente tem que preservar mesmo e manter a sobriedade e, na medida do possível, a seriedade. E o que você colocou é a diferença da atitude passiva para a ativa, né? Quando você quer passar daquele pontinho, daquele detalhe. Tem uma pergunta do Alex Chad aqui. No caso dos advogados estrangeiros, como está o tratamento das empresas de auditoria e consultoria Big Five que oferecem planejamento societário, tributário, familiar, etc.? Mais ou menos aquilo que a gente conversou. Grande Chad, tudo bem com você? Grande amigo nosso. Estou falando, os amigos vêm prestigiar, viu? É assim que funciona, para mim, do meu lado. Grande Chad. Chad, o negócio é o seguinte, escritório estrangeiro no Brasil só pode atuar, de advocacia, só pode atuar como especialista em direito estrangeiro. Isso é um assunto que vem desde, já faz tempo que está desse jeito, e eu sei bem, eu trabalhei porque eu fui relator do acordo, quando eu era conselheiro na outra oportunidade, eu fui relator do acordo aqui em São Paulo, que estabeleceu os limites aqui na Câmara Recursal do advogado estrangeiro, o acordo foi referendado pelo Conselho Federal depois. Mas o advogado estrangeiro, ele só pode atuar como consultor em direito estrangeiro do país dele. Ele não pode fazer nenhuma outra coisa no Brasil a não ser este tipo de consultoria. Fora isso, ele está extrapolando esses limites, tá certo? E outra coisa, assessoria jurídica, consultoria e orientação jurídica, ela é restrita aos advogados. Então, se o advogado estrangeiro, ele também é advogado no Brasil, então, alguém lá dos Estados Unidos, ele é advogado dos Estados Unidos, ele vem para o Brasil, faz equivalência de curso, fez equivalência, prestou exame de ordem, ele é advogado no Brasil também, ele advoga de maneira plena, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que essas empresas, essas consultorias estrangeiras entram para captar clientes travestidos de outra forma de consultoria tributária e assim por diante, mas dando orientação jurídica, eu acho que isso está errado. Eu acho que eles não podem fazer isso, tá certo? Tem que ter um escritório brasileiro, advogado brasileiro, talvez contratado por essa empresa de assessoria, que faça o serviço com absoluta independência dentro do Brasil. Eles podem até contratar o serviço para que alguém no Brasil faça esse serviço, mas eles não podem, eles, assumir essa gestão. Tem mais uma consideração aqui do Guilherme, para que a gente oriente os advogados que estão assistindo para consultarem o inventário do TED1, que tem um material riquíssimo lá. Muito obrigado. Tem um comentário do Cristiano aqui, do Navarro também. Tem resposta sobre divulgação de dados em palestra, Dr. Maluf. Tem o Cristiano aqui falando o seguinte, olha, sobre links patrocinados, vivemos numa nova época. Não se trata de divulgar casos concretos ou valores, não é isso. A informação pode ser sóbria, mas gerando conteúdo. Tem algo, patrocinar conteúdo? Eu acho até que você já respondeu essa questão aqui, né, das informações limitadas pelo provimento 94. Uhum. Tem mais alguma coisa aqui. O Navarro falando, o TED do DF respondeu consulta em 2019 vedando links patrocinados. Eu acho que eu vi, eu não tenho certeza também do que eu vou falar, mas eu acho que eu vi uma flexibilidade no link patrocinado com relação às informações, novamente, previstas no 94, nada além disso. Alguma coisa nova, e não lembro qual foi o TED também. Então, o que acontece, Renato, é o seguinte, como nós estamos revendo o provimento no 94 de 2000, alguns tribunais de ética deontológicos admitem o patrocínio, outros não. Está sacramentado isso? Não, eu entendo que assim, isso tem que ser aliado junto com o conteúdo que é divulgado. O simples fato de patrocinar por si só é um problema? Tem que avaliar o caso concreto. Aí nós temos que entrar em casos concretos e não na questão aberta.
Ó, tem mais coisa. Olha, tem muita participação, tá muito legal. O Átila, já vi muitos advogados comentando em publicações de páginas de grande visibilidade como de humor, incentivando o público daquela página a ir ao seu perfil, ver o seu trabalho. Como combater essa prática? Da mesma forma que nós estamos combatendo. O advogado que faz isso, nós precisamos primeiro ser noticiados do que está acontecendo. Né? Nós não temos acesso a tudo que está acontecendo. Quando alguém tiver conhecimento disso, por favor, mande no e-mail que eu passei para vocês, né? Que é o etica.ted.gp@oabsp.org.br. Mande isso que nós vamos tomar providências. Em que sentido? Primeiro, pare de fazer isso. Você não pode, advogado, fazer isso em qualquer link de humor, o que quer que seja. Por sinal, advogados fazendo humor em link de humor, já começa a sair da questão profissional, da propaganda indevida e passa para outras questões que é manter conduta compatível com a seriedade da profissão e assim por diante. Mas temos que ter a notícia. Recebendo a notícia, iremos atuar. Iremos primeiro orientar, como eu disse, e depois notificar para que não faça mais. Muito bom. Chegando ao final aqui agora, que eu combinei até às 13h30, que o papo está muito legal. Mas olha só, Camila, o que o doutor acha de grandes bancas de advocacia no país que oferecem honorários aos advogados correspondentes em valores inferiores à tabela da OAB? Há algumas medidas em andamento para punir, eu não sei se é a tua área, mas fica a consideração. Então, uma coisa que nós precisamos fazer, o que é o mais difícil, é convencer os advogados a não aceitar receber honorários abaixo da tabela. Tá? Começa neste ponto. Infelizmente, os advogados, e principalmente advogados correspondentes, acabam aceitando qualquer valor. Isso não pode. Você, na verdade, receber honorários abaixo do valor mínimo acaba sendo uma infração disciplinar, uma infração ética. Então, o que nós temos que fazer é isso. E, obviamente, que na outra ponta, nós temos que pedir e orientar os escritórios a não fazer esse tipo de coisa, os grandes escritórios. Temos que manter um padrão mínimo da advocacia. A valorização de um lado, a valorização do advogado que está na ponta, que é o correspondente, também a valorização do grande escritório que usa desse correspondente. Então, a valorização da advocacia é boa para todos. E a desvalorização da advocacia é ruim para todos nós. Porque, na verdade, muitas vezes o cliente ele pressiona, e daí o grande escritório pressiona lá na ponta, e o advogado lá da ponta, sem condições, aceita esse valor, e o serviço acaba sendo feito de uma maneira que não é a esperada. Então, nós temos que valorizar a advocacia. E os grandes escritórios podem contribuir com isso como? Repassando para o cliente o custo e cobrindo bem o correspondente. Eu acho que assim, quanto mais eu posso pagar pelo correspondente e o cliente paga isso, melhor para todo mundo. Né? Você tem mais 5 minutos? Tem o tempo que você quiser, Renato. Porque ó, tem muitas perguntas legais aqui. Ó. O Cristiano Sobral falando, imagina agora, pós-Covid-19, como os advogados vão prospectar e já emendando, é importante contextualizar o momento, né? Olha só do D. Vanderlei, 31, qual o approach, olha, isso aqui é bom demais, qual o approach para matérias interdisciplinares? Por exemplo, compliance. Se eu sou economista e ofereço compliance, posso fazer propaganda. E se for advogado? Não. Os dois casos são consultoria. E, coincidentemente, eu também fiz economia. E, às vezes, acontece realmente essa dúvida. Mas olha que pergunta legal, Kaufmann. Bom, vou começar por essa. Primeira coisa. O advogado, a advocacia, a publicidade da advocacia, ela é regulamentada. Então, do mesmo jeito que nós temos uma liberdade, desde a época de Getúlio Vargas, que foi criada a OAB passou a existir para disciplinar a própria classe. Tá? Então, nós temos que disciplinar a própria classe. Nessa disciplina, nós não podemos, os advogados não podem oferecer os serviços atrelados a qualquer outro serviço. O serviço de advocacia é único, exclusivo, e pode ser oferecido na publicidade, o serviço, ou seja, a divulgação exclusiva da advocacia. Se a consultoria não é jurídica, é uma consultoria de compliance, por exemplo, que ela é abrangente, não pode ser oferecida junto com a advocacia. Então, oferecido este serviço de consultoria que é aberto e pode fazer propaganda, não trabalho não cuido de economista, não pode se oferecer serviço de advocacia também. Então, isso já é uma infração disciplinar que oferecer os dois serviços em conjunto de alguma forma, atrelando de alguma forma. Até porque, qual é o princípio da advocacia? Você está fazendo um compliance, não sei o quê, chega num determinado momento e fala assim, olha, precisamos de um advogado. Você pode até indicar um advogado, mas a escolha do advogado tem que ser do cliente. Ele vai ter que falar, não, mas eu prefiro não usar o seu advogado da sua consultoria. Eu quero usar o advogado que eu conheço, da minha confiança. A advocacia é uma profissão de confiança, tá certo? E daí entrando num outro assunto. Como prospectar depois de época de Covid e de pandemia? Como prospectamos a vida inteira?
de maneira correta, de maneira legítima, de maneira que não atrapalhe a profissão. Nós temos aí, logicamente, uma ansiedade grande desses jovens advogados que estão usando as mídias sociais e, com razão, estão buscando prospectar. Para esses, eu tenho que dar um recado que talvez não seja o que eles querem ouvir, mas é a verdade, o Renato sabe muito bem disso. A advocacia é uma profissão de paciência. Você só consegue se consolidar na profissão depois de vários anos de exercício legítimo de advocacia. É uma profissão de confiança. Você transmite confiança ao longo do exercício da advocacia. E as indicações, as mais sólidas, não são essas que vêm pela internet ou que vem gente consultando. O Renato mesmo falou, de todos que ligam, 90% acabam saindo. Mas uma indicação segura. Se eu indicar um cliente para falar com o Renato, eu tenho certeza que ele vai acabar ficando. Ele vai discutir os honorários, vai se estabelecer nos honorários, mas vai acabar ficando. Se o Renato indicar um cliente para mim, que é um cliente dele, ele vai acabar ficando. Por quê? Porque ele confia no Renato, se é uma indicação do Renato, é uma indicação segura. Então a advocacia, ela se desenvolve com o tempo. E como que nós temos que fazer isso? Trabalhando com seriedade, conquistando os clientes. O boca a boca, de cliente para cliente, é a maior propaganda que nós temos. Um cliente muito bem atendido, com a questão solucionada, ele traz outros clientes. Um cliente mal atendido, sem informação, sem retorno, sem o que acontece, certamente ele vai indicar outro advogado, procurar outro advogado e vai indicar você. Então, calma, paciência, vamos trabalhando com dignamente, cuidando da advocacia, valorizando a advocacia, que os clientes com o tempo acabam chegando. Kaufmann, fantástica a sua colocação da paciência. Eu tento muitas vezes colocar isso no escritório que eu trabalho, dizendo, olha, primeiro, vamos fazer um trabalho da melhor forma possível, de forma ética e correta. Enfrentaremos concorrência desleal? Enfrentaremos, mas muita confiança, muita força, muita resiliência, usando essa palavra. E demora. Eu tive um cliente que entrou sábado no escritório, depois de 10 anos, né, de uma palestra que eu fiz nos Estados Unidos. 10 anos. Eu sei que não é fácil, 10 anos é bastante tempo, mas tem que ter paciência. E você faz uma coisa bem feita ali, depois acolá, etc. As coisas vão se fechando e depois vem o reconhecimento. Mas tem que ter paciência mesmo, não tem jeito. E nessa paciência e nessas suas considerações muito adequadas e pacientes também objetivas, é que o M. Felberg está falando assim, Renato, por favor, transmita os cumprimentos ao TED, ao quarto TED, e ao presidente Kaufmann. Proteger a ética é proteger não só a advocacia, mas a própria cidadania. E assim, eu aproveito, faço os meus agradecimentos também. Mais uma vez, foi uma honra estar aqui contigo, você explicando aqui de forma muito didática e também objetiva, junto conosco, debatendo esse assunto. E, conforme eu já te fiz o convite, teremos outros, o Pro Bono e até uma evolução dessa discussão, na evolução do Provimento 94. Você já fica convidado, aliás, é um convidado já intimado para participar da próxima, tá bom, Kaufmann? Muito obrigado de coração. Tenha uma ótima semana. Fiquem com Deus. Falamos. Eu que agradeço, Renato, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Esse seu trabalho que você tem desenvolvido é muito importante. Eu acho que o Brasil mudou, o mundo mudou com essa pandemia. Isso é algo que você vai ter que continuar fazendo, mesmo depois de pandemia, mesmo depois você vai ter que arrumar um tempo para continuar fazendo essas lives aí e trazendo informações fundamentais para todos. Muito obrigado, Renato. São grandes amigos que participam. Aí o Maurício Felberg que mandou mensagem também. Como eu falei, eu trago o meu público para poder me ajudar, né, para fingir que a coisa funciona direitinho. Mas obrigado de novo, Renato. Foi um prazer estar aqui. Foi muito legal. E nos encontramos em breve, se Deus quiser, nos campos novamente, atrás dos gols com os nossos filhos. Exatamente. Estaremos lá. Obrigado, Renato. Grande abraço para a família toda, muito queridos. Tchau, tchau.